Vamos. Estão vendo a tela? Beleza. Não sei se vocês lembram que na aula passada aí a gente viu. A gente criou um projeto, né? Criamos um projeto, a gente falou sobre. E outra coisa, a execução cíclica do CLP. Como que ele funciona? Falamos dos módulos, né? Expansão e tal. E a execução cíclica, né? Que é onde ocorre toda a execução do programa do CLP. Ó, início da operação, só dando uma revisadinha bem básica, né? Ó, executa o OBC, atualização nas entradas, executa o programa, interrupções, o que tiver que fazer, joga nas saídas, termina a varredura, inicia tudo de novo. Beleza? E eternamente ele fica executando isso. É muito importante a gente ter esse conceito, porque quando a gente vai programar, a gente entender aonde estruturar nosso programa para respeitar essa execução, sabe? Porque ele executa em ordem, e às vezes eu quero que ele faça uma coisa primeiro, uma coisa depois. Então eu conhecer o que é varredura, conhecer como é que funciona depois os blocos e tudo, e tu estruturar eles que ele faça uma coisa depois a outra, porque essa ordem, tu mudar a ordem de execução, faz bastante diferença. E a máquina começa a bugar. E aí tu não sabe o que é. E às vezes tu vai ver é porque às vezes a tua lógica não está errada. É simplesmente que tu está executando uma coisa que era para ser antes e ela está sendo feita depois. Isso é bem comum acontecer. Aconteceu já muitas vezes comigo. Acontece. O teu programa fica tão grande, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que tu acaba acaba burlando isso aqui e não respeitando essa ordem, sabe? Isso é um problema. Por isso que é importante conhecer. E quando a gente acha isso, acha o problema, tu vê, putz, nem era o erro no programa, isso aqui tinha que ser executado só depois daquilo. Um que aconteceu, por exemplo, lá na encartuchadeira, aquele cilindro do buleiro, sabe? O que acontece? No momento de executar a roda, andar a roda, o que acontecia? Primeiro ele mandava andar a roda para depois ele ver a instrução de que o sensor estava fora. Aí, tipo, e aí às vezes acontecia de entortar o cilindro porque o cilindro estava lá dentro da roda. Então, assim, o primeiro mandava andar a roda e depois que ele via isso por ordem, a lógica não estava errada, mas é por ordem. Eu tinha que verificar se o cilindro primeiro estava lá embaixo para depois mandar a roda, se andar a roda, por exemplo, né? Então, é uma coisa que aconteceu lá. Só por ordem. A lógica estava certinha. Mas estava executando depois de mandar. E aí a roda andava com ele lá embaixo. Beleza. Aí tá, 1200. A gente falou das entradas, saídas, módulos. E aí, cara, a gente vai começar hoje. A gente criou um projetinho. Os tipos de blocos, tá? Para a gente programar o S7200, é utilizado uma forma estrutural de blocos, onde criar um novo programa. Por padrão, o bloco main ao B1 já é criado de forma automática. Acho que vocês viram ali, quando a gente cria um programa, ele já cria o bloco ao B1 automaticamente. Aí, esse bloco é onde fica a execução cíclica que a gente falou. É ali que ele fica repetindo em loop todo o nosso software, tá? E esse bloco de execução cíclica, que foi o que eu falei, né? E para facilitar o programa de maneira mais estruturada e intuitiva, a gente pode subdividir ele em blocos, outros blocos, que a gente usa muito FC, que é o função, que a gente chama uma função. Ao invés de a gente pegar e colocar toda aquela programação dentro do bloco B1, ele ficaria gigantesco. Aí o que a gente faz? A gente chama outros blocos lá dentro, a gente joga esses blocos de função, que a gente vai ver aqui, tá? E a programação linear, esse é um método onde os programas simples são estruturados e se encontram dentro de um bloco, de maneira a serem executados em sequência, que foi isso que eu falei agora. Começando a execução de cima para baixo e da esquerda para a direita. Olha só. Quando a gente vai
aqui é dentro da OB1. Quando a gente vai executar esse programa, como que ele funciona? Dentro daquela execução cíclica que a gente falou. A gente abre o bloco OB1 e ele lê as instruções de cima para baixo e da esquerda para a direita, conforme a gente, ou seja, a execução do programa começa por aqui, né? Aí ele vai executando esse cara aqui, executa esse aqui, terminou aqui, passa para cá, passa para a linha de baixo, depois faz isso aqui, depois pula para cá, faz isso aqui, depois final do bloco, volta para cá. Isso dentro daquele bloco OB1. E aqui tá aquelas nossas lógicas em ladder, né? Aqui tá um contatinho, aqui tá outro contatinho, entendeu? Ó. E por aí vai. E aqui a saída lá do nosso... Isso é uma lógica em ladder lá. Aqui tem uns blocos, vai ter um bloco e tal, um timer aqui. Ó, sei lá, vai ligando uma saída. Aqui, final do bloco, terminou aqui e volta. E blocos também, tá? Pode ter um bloco aqui, uma FC, tá chamando uma FC aqui, ó, FC1. Aí depois na outra instrução aqui embaixo ele chama outra FC. E dentro dessas FCs vai ter teus programas. E a gente separa assim, por exemplo, uma máquina lá, tem diversas estações, certo? Tem estação, sei lá, de puxada de bula, estação de puxada de cartucho, motor não sei do que. E aí cada um tem seu bloco, entendeu? Aí dentro da UB1 eu chamo só o bloco. O bloco do buleiro. Aí tá aqui o bloco da bula. Aí depois na outra instrução lá, chama o bloco de, sei lá, motor 1, M1. E isso ele vai executando nessa ordem, tá? Ele é bem simples esse conceito aqui, tá? E quando a gente tem programas mais extensos, que aí a gente começa a trabalhar muito com blocos, muito mesmo. E é o que facilita demais a nossa vida, tá? Aí aqui ele tem um diagrama que ele mostra como que funciona melhor, tá? E os tipos de blocos que a gente tem, ó. O B1 tá aqui, ó, aqui tá a flechinha indicando como que ele é executado, ó, vai e volta. E dentro dessa OB1 eu posso chamar outros blocos, ó, FB, que pode estar linkado numa DB. Eu tô falando DB, FB, a gente nem viu o que é isso, né? Beleza. Ó, aí pode chamar, ó, aqui o final da instrução, ó, outra DB, uma DB global para todos, ó, FBs, FCs e OBs, tá? E o que são cada tipo de bloco desse, tá? OB, bloco de organização. FB, bloco de função. FC é uma função, a gente usa demais. E DB, bloco de dados. O que são cada um desses? Deixa eu ver se tem aqui, ó. A gente vai falar melhor aqui sobre eles, ó. Os blocos de organização, de função, FB e DB. Blocos de organização, tá? São esses blocos assim, ó. E quando a gente coloca o CLP ali, ele já cria o bloco OB1, já, por padrão, que é um bloco de organização. E que é a execução cíclica. Mas eu posso adicionar outras. Sei lá, ó, uma que eu uso bastante lá eu chamo de OB100. Ela é uma execução cíclica com um tempo mais longo. A cada 100 milissegundos ele executa esse bloco. E tem diversos outros que a gente usa, tá? Eu quero um bloco que a cada 1 segundo ele execute. Vou lá, crio uma OB, vou lá e coloco o tempo para ele. A cada 1 segundo ele fica executando aquele bloco. Para fazer funções mais lentas, esporádicas. Eu quero ler uma temperatura. Eu não preciso ler isso na execução cíclica, por exemplo, que é extremamente rápido. A temperatura é um circuito de resposta extremamente lenta. Sei lá, posso ler a cada 10 segundos uma temperatura. Não preciso ficar lendo 1000 vezes por segundo, sei lá, entendeu? E isso economiza processamento no nosso CLP, sabe? E blocos de função, no caso AFC. AFC geralmente é a que a gente mais usa, tá? Que ele é o bloco mais simples que a gente tem para trabalhar. Ali dentro das FCs que estão todos os nossos programas, é ali que tá nossas lógicas, tá? E a gente subdivide vários FCs durante o nosso programa. Você não se preocupe com isso aqui agora, é bom só vocês terem uma noção, porque quando a gente for agora criar o nosso programa, a gente já vai criar uma FC.
Vamos criar uma FC e daqui para frente vão criar uma FB, vão criar uma DB, tá? E aí vocês vão conseguir entender para que serve cada uma, tá? Mas é importante a gente comentar isso aqui agora para vocês quando chegar lá. Depende. Depende. Porque o que acontece? A ou B é uma das formas de tu chamar um bloco, tá? Um bloco, uma instrução, uma lógica, o que for. Mas tu tem outras maneiras de chamar blocos. Por exemplo, tem interrupção. Aonde eu uso isso é lá na cola. A cola, ela não é executada dentro de nenhuma OB, tá? Por exemplo, da OB1, da execução cíclica, porque ela é lenta. Aí o que acontece? Toda vez que aciona aquele sensor, ele chama uma interrupção que chama o bloco da cola. Fora da OB, entendeu? Então, a OB, senão tem que, dentro da OB, sei lá, ele vai ter que executar um monte de coisa até chegar na cola. Aí o cartucho já passou e não cola pela metade ou não cola, entendeu? Como é uma coisa muito rápida, eu preciso sair fora, eu preciso fazer uma interrupção, que a gente chama mesmo. Eu preciso interromper o que ele está fazendo lá dentro da OB e executar aquilo naquele momento, para mim ganhar velocidade, entendeu? Mas geralmente tudo é chamado dentro das OBs, tudo. Mas tem as exceções. Que aí, por isso que é importante tu conhecer os blocos para te poder trabalhar com eles, entendeu? Aí os blocos de função, a gente praticamente fica os nossos programas. E tem o FB, tá? Que é um outro, que é bloco de função o nome. O nome desse FC é só função, tá? Mas ele é um bloco, tá? Retira aqui. A diferença entre a FB e a FC é o quê? A FB a gente aloca dados nela. E outra coisa, quando a gente vai utilizar esse bloco FB e chama ele, a gente não precisa colocar em todos os pinos de entrada e saída desse bloco uma variável. Eu posso deixar lá vazia que ele funciona. Agora, se eu vou chamar uma FC, eu criei uma FC e chamo aquele bloco, e ele tem pinos de entrada e saída neles, eu sou obrigado a botar uma variável lá, senão ele dá erro de compilação, sabe? E FB tu pode botar uma DB alocada a ele, que a gente chama de DB de instância, que aí ele armazena os dados que está dentro da FB, dentro dessa DB. Geralmente, quando a gente cria uma FB, ele já cria uma DB automático para armazenar os dados. E o que é uma DB? DB quer dizer database, banco de dados. É ali onde ficam as memórias, tá? Tu pode criar uma DB, a gente usa demais isso, que é o quê? Dentro daquela DB lá tem variáveis lá, por exemplo, tem um botãozinho lá na tela de habilita motor, por exemplo, tá? Isso aí tá lá dentro de uma DB, que é uma variável ainda retentiva, que eu vou poder desligar o CLP e ligar, essa DB vai ficar armazenada essa minha variável lá, sabe? Aí se eu deixar o bitzinho ligado lá, desligar a máquina, ligar, aquele bit vai continuar ligado, entendeu? E aí eu posso botar vários tipos de memória dentro dessa DB. Depois a gente vai criar esses blocos aqui, vai ficar mais fácil de trabalhar com eles. O hardware do S7200, tá? O hardware nada mais é que a estrutura física, é a eletrônica dele. E a gente precisa dizer para o software qual é o hardware que eu estou trabalhando. Qual é o CLP que eu estou trabalhando? Para quê? Para o software saber o que eu tenho disponível para ele de recursos que eu vou liberar para ele trabalhar ou não. Tá? Deixa eu só... Bom, aí o 1200 que a gente está trabalhando aqui, quando a gente vai adicionar ele já informa tudo que ele tem disponível no hardware dele, tá? Ó, por exemplo aqui, ó, ele tem a memória de trabalho de 100 kilobytes. Ó, 24 volts, a alimentação dele com 14 DI. O que é DI? Digital in, entradas digitais. Ele tem 14 entradas digitais, tá? E 10 saídas digitais, ó, 24 volts. DQ, Q de saídas, tá? E 10 saídas digitais. E também 2 entradas analógicas, ó. 6 high speed counters. O que é isso aqui? Contadores rápidos, onde a gente coloca um encoder ali.
Ah, onde é que eu uso encoder? Lá na encaixotadora, lá, para saber a distância que o braço empurrou, por exemplo, tá? E, muito importante, a gente usa demais aqui, ó. 4 saídas rápidas, ó. 4 saídas de pulso. O que é isso? São as saídas onde eu controlo os motores, tá? Motor de passo, eu tenho essas saídas rápidas onde a gente faz esse controle de motor de passo ou outro tipo de saída rápida, tá? Mas lá a gente só usa com motor de passo. E tem 4 saídas, é por isso que tem máquinas que eu boto 2 CLPs. Porque eu só consigo controlar 4 motores com um CLP. Aí eu vou lá e coloco mais um. Que aí eu tenho mais 4 saídas rápidas. Já são 8 motores. Se eu tenho mais de 8, eu tenho que colocar outro CLP. Ou colocar um CLP mais poderoso, né? Uma 7500, por exemplo, que aí ele suporta, aí eu tenho que comprar as expansões, eu vou gastar um caminhão de dinheiro, mas funciona também. E funciona muito bem. Você precisa controlar, sem precisar controlar a velocidade do motor. Você pode ligar de marcha e motor nessa saída. Claro. Mas nem quantidade. Posso ligar quando você quiser. Quantos tu quiser, porque a saída é 24 volts. Individual, né? Não, todo mundo trabalhando igual. Só bota em paralelo ali ligação. Eu já fiz isso diversas vezes. Por quê? Porque o diâmetro dos roletes são diferentes. Aí tu tem uma velocidade, a tua velocidade na esteira fica diferente, né? Porque o raio do teu rolete é diferente. Por isso que eu tive que colocar em outra saída. Agora, se eu tivesse duas esteiras iguais, eu poderia colocar tudo na mesma saída. Na balança, porque que eu... E também eu tenho uma saída para cada esteira. São 3 esteiras. Teoricamente, elas vão sempre rodar na mesma velocidade, né? Mas às vezes não. Às vezes eu preciso acelerar mais a esteira de entrada, por exemplo, para espaçar mais o produto. Então elas são individuais por causa disso, sabe? Ah, ou na saída eu quero que o produto pese mais devagar, por exemplo, e na saída acelera para sair rápido, sei lá. Ah, então a gente precisa ter esse controle individual. Então é assim que funciona. Mas aí esse CLP tem 4 saídas rápidas, tá? Ó, aí aqui ele fala, ó, placas de sinais I/O, a gente... deixa eu ver, ele não falou aqui quanto, sinal board, tá, ele só disse que a gente pode botar expansões, né? Eu posso colocar 3 módulos de comunicação serial, porque esse CLP ele só tem uma porta Ethernet, certo? Ah, mas eu quero colocar uma porta RS485, tá vendo que ele disponibilizou 13 slots aqui, ó? Esse lado aqui a gente coloca os módulos de comunicação, tá? Sei lá, um módulo Profibus, ou RS485, por exemplo, pode botar até 3, tá? Para comunicar com um RS232, quer comunicar com um dispositivo mais antigo, sei lá, tu coloca esse módulo de expansão, faz o programa, comunica com o que tu quiser aqui. E ele tem vários protocolos. Tu pode criar protocolos aqui dentro, inclusive, de comunicação. E, além disso, tu pode colocar 8 módulos de expansão. Lá a gente coloca, né? Módulozinho de expansão. Ó. Pode botar aqui, pode botar até 8, tá? Ó, pode botar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Pode ficar bem grande o nosso CLP. Ele é capaz de... esse 12, 14, tu pode botar até 8. Aí depois o 12, 12 é menor a quantidade. E tem o 12, 11, que é o modelinho mais básico. Tu não pode colocar módulo de expansão, ele não aceita. Aí quando tu coloca ele no programa, tu vê, ele já nem disponibiliza esses slots aqui, porque a gente já não consegue botar expansão. Por isso que quando tu coloca o hardware aqui, o software sabe. Ah, ele é um tal modelo. Já libera ou não, quantas expansões ele é disponível. E os recursos de programação dele também, porque ele é limitado. Cada um, quanto mais poderoso o CLP é, mais recursos o software libera para ele, porque ele é capaz de fazer aquilo, entendeu? O que mais que ele tem aqui, ó? Tá, pode botar expansões por Profinet, né, que é o protocolo nativo dele, que é via rede aqui. Ele fala do protocolo TCP/IP, segurança, não sei o que, comunicação, web server e OPC-UA. OPC-UA, ele é um protocolo de comunicação, tá? Ele é muito utilizado na automação. E tem o web server também. O que é o web server? É tipo uma paginazinha de uma intranet ali, sei lá, que tu acessa via navegador, tu consegue configurar no CLP e tu consegue interagir com o CLP por ali.
tipo uma IHM, até pelo celular, se quiser. Se configurar o web server nele, consegue pelo celular ligar uma máquina, por exemplo. Eu não gosto de usar isso, tá? Ele é muito limitado. Eu prefiro fazer de outras maneiras isso. Por exemplo, utilizar um IHM, certo? Para mim isso não serve para nada, não. Mas ele tem esse recurso. Ó, aqui é um exemplo do hardware, tá? Com um módulo de expansão de comunicação. Ó, que é uma RS485. Ah, onde é que eu uso a RS485, por exemplo? Lá o módulo de pesagem o antigo, da balança antiga, ele é RS485, tá? Aí eu poderia comunicar o CLP direto com um módulo de pesagem, por exemplo. Eu não faço isso, eu utilizo IHM para fazer isso, sabe? E aqui um módulozinho de expansão, 16 entradas, 16 saídas, ó. E ele fala aqui, ó, DI 16 DQ, ó. 16 entradas, 16 saídas. A gente usa isso aqui lá, tá? Geralmente a gente usa essa configuração aqui lá. Ou um módulo de 8 entradas e 8 saídas. A gente usa lá também. Endereçamento, tá? Quando a gente criou o software lá pela primeira vez, a gente não só criou e não nem se atentamos a isso. O que que é? Quando tu coloca o CLP ali, ele já põe os endereços. Ah, I 0.0, que eu tô sempre falando. Ah, aqui é 0.1, que tô sempre falando por quê? Mas isso é o endereçamento que tá aqui no software, ó. E se tu olhar aqui, ó, no 0, pode ver que ele start no 0 e termina no 1, tá? Por quê? Porque esse CLP ele tem 14 entradas, certo? E a gente sabe que o primeiro byte de entradas são 8 bits, certo? Ou seja, ele vai de 0.0 até 0.7. Depois aí ele pega depois de 1.0 até 1.7. Porém, ele não vai até 1.7 por quê? São 16. Eu não tenho 16 entradas, eu tenho 14, né? Então ele vai até 0.7, 0.7, 0.5. Então vai até 1.5, ele está lendo essa entrada. A 1.6 já não existe. Aí quando eu colocar um módulo de expansão, provavelmente vai ser a 2.0, 2.1, 2.2. E isso, quando tu adiciona os módulos ali, tu pode clicar em cima do módulo de expansão, por exemplo, vai em endereços dele, aí tu vai ver que e ele atribui esses endereços automaticamente, sabe? 2.0. Não fica 1.6, 1.7, não. Aí ele já pega o próximo byte, porque ele só te permite tu endereçar o byte, aqui os bits, não, os bits são fixos. Aí como ele vai até 1.5 aqui, aí tu vai colocar um módulo de expansão, ele já vai trabalhar com o próximo byte disponível. Esses 2 bits já era, esses 2 bits morreu, não é utilizado. Entendeu? Isso tu vê, tu consegue. E conforme tu for, tu pode escolher o endereço aqui, ó. Ah, eu não quero que a saída comece a partir da 0, eu quero que comece a partir da 10. Só escreve 10 aqui. Aí vai ser aqui 10.0, que é 10.1, que é 10.2, até aqui 10.7. Depois que é 11.0, que é 11.1, se eu não me engano. E assim, é bem simples, tá? E aqui, ó, aqui a gente pode escolher quando que ele vai fazer a leitura, tá? Automatic Update, o que que é? Ele usa o OB1, ele faz a execução cíclica para vir e ler essas entradas, tudo naquela. Mas eu posso chamar isso dentro de uma outra interrupção. Ah, eu quero que leia essas entradas e saídas mais rápido. Eu posso botar isso dentro de um outro bloco e ficar chamando para ele ter execução mais rápida para trabalhar com. Eu já fiz isso, tá? Tem lá nas nossas máquinas isso aqui. Ele não está sendo chamado, ele não está sendo lido dentro do bloco principal da máquina. Tá? Essa aqui nada mais é do que tu escolheu o endereço escolher e outra e ele bota automaticamente aqui, né? Isso aqui geralmente eu deixo automático. Poucas vezes eu mudo. Que ele coloca em ordem, sabe? A não ser quando tu tem muitas expansões, muitas coisas envolvidas, que às vezes tu precisa alterar esse endereço, sabe? Para ficar mais intuitivo para te trabalhar. Agora que começa o bicho pegar. Linguagem Ladder, tá? É a linguagem que é mais utilizada em CLPs. Por quê? Porque ela é a mais simples.
ela foi criada a partir de uma lógica, sei lá, em 1950, 60, sei lá onde, lá para os caras de montadora de automóveis lá. Porque toda vez que eles tinham que fazer uma modificação na máquina, eles tinham que ir lá, colocar um temporizador, colocar uma contactora, não sei o quê, um painel gigantesco lá, elétrico, e qualquer alteração que tu tinha que fazer na máquina era um trabalhão do caramba. Então, o que o pessoal fez? Desenvolveu o CLP e uma lógica. E uma lógica para quê? Para os técnicos poderem trabalhar. Que é o quê? Uma lógica elétrica. Que se tu olhar aqui, ó, nós temos um contato aberto, né? Ó, um equipamento elétrico, tá? Ah, lá, o nosso diagrama elétrico, eu já sei que um contato aberto é esse símbolo aqui, certo? E como vai ser no CLP? Vai ser isso aqui. Contato fechado. Mesma coisa, ó. Um símbolozinho de um botãozinho fechado. Contato fechado. E a saída? É uma bobininha, né? É um relézinho aqui, ou bobina de uma contactora, por exemplo. E o que é a saída no CLP? É isso aqui. Ou seja, eu arranjo contatos, botões e por aí vai, para acionar uma saída. Um circuito elétrico é assim, o circuito elétrico físico funciona assim, e um circuito elétrico e um circuito digital, digamos assim, funciona da mesma maneira. Ou seja, a lógica ladder ela é uma lógica elétrica, como se estivesse montando um circuito elétrico. E ele vai acionar um dispositivo lá no final. Que esse dispositivo vai ser uma saída do CLP que aciona o que tu quiser, o que tu ligar nessa saída, entendeu? Essa lógica aqui, ela foi muito inteligente os caras que desenvolveram isso aqui, porque tu transformou uma coisa física numa coisa lógica, né? E aí o cara que trabalha com eletricidade, com elétrica, arranjando esses contatos, que é muito comum, um eletricista industrial, ele trabalha muito fazendo comandos, né? Ah, sei lá, fazer uma partida estrela triângulo, fazer aquelas coisas todas. E se tu parar para analisar, é a mesma coisa nessa linguagem de programação aqui. Porém, ela tem as desvantagens dela. Ela ocupa muito espaço na tela do programador. Muito espaço. E aí, às vezes tu quer visualizar várias coisas ao mesmo tempo e não consegue. Porque ela ocupa muito espaço mesmo. Fica um contato aqui, depois fica um espação na tela, outro contato aqui, um outro espação, um bloco. E aí, para te enxergar tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, tem que ficar lá rolando tela e atrás, e atrás, e atrás, do que tu trabalhar com um texto estruturado, uma linha de programação, por exemplo, que tu tem muito mais informações na tela, é mais fácil de tu monitorar, sabe? Mas, ainda assim, por que eu escolho trabalhar com isso aqui? Porque hoje em dia, na indústria, assim, poucas pessoas têm conhecimento de programação, poucas. Mas eles têm mais conhecimento de elétrica. Então é muito mais fácil um eletricista chegar para diagnosticar um defeito numa linguagem ladder do que num texto estruturado, por exemplo. Porém, eu prefiro trabalhar com texto estruturado. Mas se eu colocasse isso nas nossas máquinas, ninguém ia conseguir dar manutenção. Ninguém. Aí ia ficar todo mundo dependendo de mim e eu nunca mais ia sair de férias, por exemplo. Então, esse é um dos motivos. E outra, para manutenção, muitas vezes as empresas pedem, eu quero que seja na linguagem ladder. Eu quero que seja na linguagem ladder. Por quê? Mais fácil mesmo. É muito mais fácil trabalhar assim. Aí os técnicos para diagnosticar defeito é muito mais fácil trabalhar desse jeito. Beleza? Não. Nas nossas máquinas, não. Quer dizer, os técnicos nossos, sim. Das empresas, não. Não tem. Até porque envolve qualificação e coisa. Aí, se o pessoal da manutenção tiver acesso, eles vão mexer na máquina e vão bagunçar, entendeu? Então a gente tem que ter um nível de segurança ali. Não é qualquer um que pode chegar ali e estar mexendo. Se eu não botar senha, não botar nada, qualquer um entra e faz o que quer. E aí a máquina perde a característica dela que a gente validou, entendeu? Isso na indústria farmacêutica é muito comum, né? Beleza? Ó. E aí com arranjos simples desses símbolos construímos lógicas extensas, né? E complexas que atendem as mais diversas necessidades. E a eletrônica digital, que foi o que a gente conversou lá na aula passada, está presente em tudo, tudo. Por exemplo, lembra que a porta lógica AND que a gente falou? Que é a E. Ó,
E aqui é um contato, ó, é uma entrada normalmente, é uma entrada do CLP, tá? Endereçada para I0.0, é um contato aberto. E o que acontece? Isso aqui funciona com fluxo de eletricidade virtual, que a gente chama, né? O que acontece? A corrente tem que vir, circular por aqui, esse cara está aberto. A partir do momento que essa entrada acionar, sei lá, um sensor, um botão, apertei o botão, aí a corrente virtual vai passar por aqui, bateu aqui. Ó, e aqui eu ia 0.1, sei lá, uma emergência, por exemplo. E aí eu soltei a emergência e liberou aqui. Vai acionar essa minha bobina virtual aqui, que a saída aqui é 0.0. E aqui é uma porta end. Ele só vai acionar isso aqui se esse cara tiver acionado, tiver em 1, e esse outro aqui também tiver em 1. Senão ele não vai acionar. Beleza? Isso aqui eu acho que é bem simples, tá? É um circuito elétrico virtual. Uma OR, que é uma porta OU, tá? Ó, se esse ou esse acionar, já liga isso aqui, ó. Porque o caminho da corrente ou vai vir por aqui ou vai vir por aqui. Os dois liga esse cara aqui, que é uma saída, tá? E anote o que é. É o botãozinho invertido. Quando ele está desligado o botão, quando não está pressionado, nesse caso aqui, ó, se ele não está pressionado, já está ligado a saída. Agora, a partir do momento que eu pressionar ele, corta isso aqui e corta essa saída fora. É extremamente simples essa linguagem, tá? E conforme vocês forem construindo o programa ali, vocês vão ver que é muito fácil de trabalhar. Porém, ele acaba se tornando complexo por quê? Pelo tamanho dele. O tamanho dele que torna ele complexo, porque trabalhar com os blocos, trabalhar com tudo nele é muito simples, tá? Temporizadores, é muito intuitivo e fácil de trabalhar. Porém, o que torna o programa complexo é o tamanho e as condições, porque tu começa a colocar contato aqui, contato aqui. Aí esse contato vem lá de outra lógica que está lá em cima, está em outro bloco, e por aí vai. Aí se torna mais complexo o teu programa. Ó, e aqui é um exemplo de como que funciona num circuito elétrico, tá? E num CLP, a mesma coisa, tá? Para mim ligar uma lâmpada, eu preciso ter um botãozinho aqui, certo? E aqui é a minha lâmpadazinha. E aqui, ó, positivo, tá? E negativo. Quando eu pressionar esse botão aqui, vai fechar aqui, minha lâmpadazinha vai ligar. No CLP, como seria o software para isso? Na linguagem LED. Tá aqui. Ó, a partir do momento que eu apertar o botãozinho que está ligado na entrada I 0.0, ele vai ligar a saída aqui 0.0. Aí como é que eu ligo isso no CLP? Ó, pego o lado positivo lá do CLP, ligo na entrada I 0.0 e a saída aqui 0.0 liga aqui na lâmpada e a outra vai no 0. Se eu tiver esse programa dentro do CLP e ligar ele dessa forma, a partir do momento que eu apertar o botão B1, ele vai ligar a saída aqui 0.0. Vocês conseguiram entender isso aí? Não? É assim, ó. Vamos lá. Isso aqui é o meu software dentro do CLP, certo? Isso aqui é um contatinho que eu coloquei lá dentro. Isso aí tu vai colocar aí, agora que a gente vai criar o nosso primeiro programa. E tu endereçou ele com a entrada I 0.0, certo? E tu ligou um botão na entrada 0.0. Quando eu apertar esse botãozinho, vai ligar o LEDzinho aqui da entrada I 0.0, certo? E esse cara aqui vai fechar. Ó, ele vai ficar verdinho lá no software. Tu vai ver que ele fica verdinho. Verdinho, o que é? Ele está acionado. Aí a minha corrente elétrica virtual vai circular aqui e vai ligar a saída aqui 0.0, que é o LEDzinho aqui, ó. Essa saída aqui. E eu ligando essa saída aqui 0.0, vai colocar 24 volts aqui nessa lâmpada. Colocou 24 volts aqui, a lâmpada liga. Assim como num circuito elétrico puro, né? Não precisa de um CLP para fazer isso aqui, tá? Isso aqui é só uma analogia bem básica para te entender o que tu precisaria fazer no CLP para fazer um equivalente num circuito elétrico. Tá?
A hora que a gente for criar o programa, tu vai ver que é bem simples isso. Não tem muito mistério, não. E como é que eu sei como que eu tenho que ligar essas entradas e saídas? Tu tem que consultar o manual do CLP, porque tem CLP que tem as entradas NPN, PNP. Você sabe o que é NPN, PNP? Isso, só que o que acontece? Se tu olhar aqui esse CLP, ó, esse aqui é o esquema de ligação do S7200 1214, tá? Ó, que é o CLP que a gente trabalha aqui. Se tu olhar aqui, ó, um M é o zero dele, que é uma fonte, tá? Que é a fonte de alimentação. Aqui tá o positivo, aqui tá o negativo, aqui na nossa fonte. Já tá ligado no zero. E tu tá vendo que vai um positivo comum. Isso aqui é a simbologia de um botãozinho, tá? E tá ligando. Ou seja, se eu fechar essa chave, eu vou colocar 24 volts nessa entrada, certo? Ou seja, ele é PNP, esse CLP. As entradas dele são PNP. Por quê? São chaveadas em 24 volts. Aí, se eu quiser ligar um sensor aqui, tá? Aqui tá um sinal de um sensor, por exemplo, tá? Aqui é o fiozinho preto, que é o positivo e o negativo do sensor. Esse sensor tem que ser o quê? A saída dele tem que ser PNP. Porque as minhas entradas do CLP são PNP. Porque tem CLP que tem sensores NPN também. Se eu ligar um sensor NPN aqui, o que vai acontecer? Nada. Porque eu vou estar colocando 0 volts aqui. Não vai funcionar, entendeu? Quando tem NPN, você joga rede de interface. Exatamente. Aí tu tem que jogar num relézinho para quê? Para inverter esse sinal. Inverter de NPN para PNP. Tem que chavear ele com 24 volts. A gente já fez isso lá. Peguei, toca um relézinho lá. Acho que foi tu mesmo que ligou, não foi? Então. Motor principal. É mesmo? Ele é NPN? Jogou do Amplificador? Não. Pegou do CLP, jogou pro relé, do relé jogou pro modo de expansão. Aham. Se ele é NPN, tu tem que fazer ele se adequar com o CLP. Ou compra o sensor certo, ou faz essa gambiarra aí. Entendeu? E as saídas, da mesma forma, tá? Se tu olhar aqui as saídas do CLP, a gente sempre tem que consultar o manual do CLP para saber como é que eu ligo. E aqui tá certinho, ó. Aí que tem a fonte de alimentação dele, ó. Aqui tá o positivo, tá ligado no 3L+, e o negativo aqui, se tu olhar, ó, tá ligado no 3M, certo? Isso aqui representa cargas, tá? As cargas. É um relézinho, o que for. E se tu olhar, o zero aqui, ó, esse aqui é o zero da fonte, ó. Já tá ligado aqui. Se o zero já tá ligado aqui, o CLP vai chavear com 24 volts para poder ligar esse cara. Vai ter que chavear com 24 volts. Ou seja, a saída também é PNP. PNP. Tá? E tem CLPs que são o contrário. Esses CLPs aí da China que eu tenho aqui, eles são NPN. São ao contrário. E tem um CLP ali que as entradas tu seleciona se tu quer que ela seja NPN ou PNP. Dependendo do comum que tu coloca aqui no M, no caso, né? Das entradas, ó. Se eu botar positivo aqui, se eu inverter a fonte aqui, ele vira NPN. Se eu botar o negativo aqui, ele vira um CLP PNP. Isso eu acho muito legal. Isso é muito bom de trabalhar, porque eu tenho sensores NPN, PNP, sei lá, uma máquina híbrida doida, e tem máquina para tudo aí. Eu posso trabalhar com as duas coisas, entendeu? E as saídas do CLP ali são tudo NPN, nesse CLP da China. Geralmente a Siemens, cara, é tudo PNP. Tudo. E eu não sei por que não é padronizado isso aí. Por mim tinha que ser tudo PNP, mas a gente trabalha com as duas, não tem jeito. Tá? Aqui, ó, variáveis e tipos de dados, tá? Essas variáveis são todas as variáveis que a gente trabalha quando a gente vai programar o CLP, certo? Aí nós temos aqui a variável do tipo bool, ela tem o tamanho dela é em bits, ela tem 1 bit, tá? Lembra do bit, né? Que eu falei 1000 vezes e vou falar mais 1 milhão. É a coisa mais importante que ela é o que a gente mais utiliza. Mais utiliza não, a gente só utiliza bit, porque tudo vem do bit, certo? Ó, aí ele vai ou 0 ou 1,
a gente trabalha com true ou falso, verdadeiro ou falso, ou 0 ou 1, tá? Ele ligado ou desligado, tá? Que é aqueles contatinhos que a gente tava falando aqui, ó. Se esse cara tá ligado, ó, se ele tá verdinho aqui, ele tá em true, tá em 1. Ou seja, na entrada dele aqui, ó, tá chegando nos 24 volts. É verdadeiro e ele vai dar a condição para executar o programa. Se ele tá falso, ele tá apagado. Ele fica cinzinha lá no programa. Aí não vai acontecer nada e a saída aqui não vai ligar. Verdadeiro ou falso, tá? Byte. Byte é só o conjunto de 8 bits, certo? A gente já falou bastante disso e a gente vai reforçar mais para frente aqui um pouquinho. Tem 8 bits. Word, 16 bits, tá? Isso aqui é muito importante a gente entender, porque a gente entender as estruturas de memórias, né? E tipos de variáveis que a gente trabalha é muito importante. Vou fazer um cálculo, que variável que eu vou usar? Eu vou fazer uma lógica, que tipo de variável que eu vou usar? Eu preciso de número com vírgula, vou trabalhar com letra, sei lá, o nome da receita do produto. Eu tenho que armazenar isso em algum lugar. Eu vou trabalhar com um outro tipo de variável, que não vai ser uma variável numérica, vai ser uma variável, entendeu? Então tem vários tipos de variáveis que eu trabalho dentro do CLP. Double word, são 32 bits, ó. Conta até um número gigantesco isso aqui. Char, o que é char? Ele tem 8 bits, certo? Mas são caracteres. Ó, A, R, um arroba. Cada letra que eu digito aqui no teclado, ele ocupa 8 bits. Que é um char, é um caractere, certo? Ou seja, quando eu estou digitando ali um e-mail, um documento, cada letrinha que eu apertar é 8 bits que ela já está ocupando de memória. Exato. Exato. Combinação de 8 bits. SINT. O que é o S? Com o sinal. Signed. Ó, ele vai de menos 128 a 127. Tá? Inteiro. 16 bits. Ó, vai de menos 32 a mais 32,767, tá? Double int, 32 bits, ele vai desse número gigante até esse número aqui. O SINT é unsigned int, que a gente trabalha. Ele vai de 0 a 255, ele não tem número negativo. São esses tipos de variáveis que a gente vai trabalhando, tá? Geralmente eu trabalho com int, dint, double word, byte, eu trabalho pouco, tá? Mas trabalho. Esse aqui é o que mais trabalha, que é o bit, né? Aqui eu tenho um signed int, ó, de 0 a 65.535. Um signed dint, que é esse valor gigante aqui. Real é com número com vírgula, tá? Aqui tá usando a notação de engenharia, sei lá, vezes 10 na 38, ó. Long real, ó. 64 bits é um número extremamente gigante, tá? Por exemplo, como que eu vou definir uma memória de um contador de peças de uma máquina, por exemplo, tá? É uma maquininha pequenininha que faz lá um lote de 50 peças por dia e depois eu já reseto esse contador. Eu preciso usar uma inteira, por exemplo, ó, uma int, tá? Ou uma unsigned int. Eu preciso contar até 65.535? Eu preciso que o meu CLP aloque esse monte de memória para contar até 50? Não. Eu posso usar um byte, por exemplo, que conta até 255. Entendeu? Mas é uma linha rápida lá que passa 100 mil produtos num lote. Eu vou poder usar uma inteira, por exemplo, ó, o int aqui, ó, se ele é capaz de contar até 65.535? Não, tem que usar uma double int, que conta muito mais, entendeu? Por exemplo, os contadores lá da balança não é uma variável inteira, não. Porque se o lote do cara tiver mais do que 65.535 produtos, vai estourar meu contador e ele vai zerar. Entendeu? Aí chegou no 65.535, aí pesou mais um produto, 65.536, não, zerou. Aí eu perco toda a minha contagem. Então tu tem que ser muito prudente em utilizar esse tipo de variáveis do CLP, entendeu? Vai fazer um cálculo.
vou fazer uma divisão de dois números. E geralmente uma divisão vai te dar um número com vírgula. Essa variável do resultado, ela vai ter que ser uma real. Se tu botar uma inteira, ela não vai te dar as casas depois da vírgula. Às vezes tu não precisa das casas depois da vírgula, mas às vezes tu precisa de precisão, entendeu? Então tu tem que ser muito prudente em utilizar as variáveis. Tem que saber as variáveis, como que elas funcionam, para te poder utilizar elas, entendeu? Time, as variáveis de tempo, tá? A gente utiliza ela nos temporizadores. E string é uma cadeia de caracteres, tá? Que aí eu posso armazenar palavras ali dentro. Sei lá, Diego, Victor, receita número 1, produto 2, produto 3. E isso são armazenados dentro de, por exemplo, no CLP, dentro dos blocos, uma DB. Eu crio uma DB lá, sei lá, nome da receita, por exemplo. Aí o cara digitou lá na EHM nome da receita, fica salvo lá na DB. Ó, a receita que ele está fazendo essa é a receita 1. Fica escrito lá, é uma palavra. Entendeu? Aí é um tipo de variável string. Ó, variável do tipo bool, tá? Que é o bit, tá? As variáveis do tipo bool têm seu tamanho de 1 bit, que foi o que a gente falou já muitas vezes, e são referenciadas através de um endereço identificador. I, Q, M, entre outros, tá? I de entrada, Q, M. E o número do byte é separado por um ponto decimal do número do bit. A gente sempre separa o número do byte, começa em 0. E o seu limite específico é de cada CPU, tá? E o número do bit vai de 0 a 7. Na Siemens, os bits vão de 0 a 7. Por exemplo, ela não tem a saída Q0.8. Existe? Não. Digita lá para ver se vai dar certo. Não, não existe. O CLP não trabalha. Ele trabalha assim, ó, de Q0.0, Q0.1, Q0.7. Depois é Q1.0. E o que a gente fala assim, ó? Aí exemplificando, né? Aí 12.1, se eu olhar aqui, ó, é a entrada do bit 1 do byte 12, tá? Aqui 122.4 é a saída do bit 4 do byte 122. Esse aqui é o número do byte, esse aqui é o número do bit. E o bit vai de 0 a 7, foi o que a gente falou agora. São 8 bits no caso, né? De 0 a 7 a gente tem 8. Ó, 4. Aqui tem um exemplinho aqui, ó. Lembra que eu falei que ficou verdinho? Ó, esse cara aqui tá ligado. Ficou verdinho aqui e acionou esse sinal aqui. Ó, esse aqui tá ligado, acionou esse carinha aqui, porque tá verdinho. Esses dois estão ligados. Se esse for igual a esse, aciona esse cara aqui. Ó, e aqui a entrada I12.1 vai acionar a saída Q122.4, por exemplo. Aqui, tá? Se ele ficar verdinho aqui, ó, dá a condição para acionar essa saída aqui. Tá? Variável do tipo byte. O que é o byte? É o conjunto de 8 bits. Beleza? Variáveis do tipo byte ó, tem um tamanho de 8 bits, é aquilo que eu falei. E também são referenciados pelo identificador M, Q, I, entre outros, tá? A gente pode usar DB, coisa assim. Mais o número do byte, tá? No caso aqui, ó. IB5 é o byte, é o quinto byte das entradas com o endereço do byte 5. MB22 é o byte 22 da memória com o endereço do byte 22. E aqui, cara, a gente tem, ó, como que funciona isso, tá? Aqui eu tenho os meus bits. Se tu olhar aqui, ó, I0.0, aqui seria I0.1, I0.2, I0.3, até o I0.7, que ele tá aqui, ó. Tá vendo? Não sei se tá muito pequeno aí, tá dando pra enxergar. Tá? Pra mim tá um pouco pequeno aqui. E se tu ver, tem 8 bits aqui. Beleza? Um conjunto de 8 bits é um byte. De 0 até I0.7, tá? E aí que depois tem a I1.0 até I1.7. Aqui eu tenho outro byte aqui, certo? Mais 8 bits aqui. E a união desses dois
bytes aqui forma uma word. Tá aqui, ó. 16 bits. Dentro dessa word, eu tô tendo todos esses bits aqui de 0.0 a 0.7. Todos esses bits aqui. E dentro da word eu tenho tudo isso aqui, ó. Todos esses bits aqui. Dentro de uma double word, eu tenho todos esses bits aqui, 0.0, 1.0, aqui seria o 2.0, aqui o 3.0, tá? Ó, aqui seria o byte 2, byte 3. Aqui seria o byte 4, 5, 6. Ó, aí uma double word, ó, ocupa 4 bytes. Esse primeiro byte, esse segundo, esse terceiro e esse quarto. Conseguiu entender mais ou menos como funciona a estrutura? E eu tenho que ter muito cuidado em utilizar isso, porque é aqui que a gente sobrescreve memória, tá? Esses tempos lá foi na encartuchadora, tinha uma memória lá que estava doida lá. Não aparecia nada. Por quê? Porque a gente estava escrevendo, por exemplo, aqui, ó. Aqui é IW2, certo? Eu tenho esse byte aqui e esse byte aqui, ó. Até vou apagar que já está começando a virar bagunça aqui. Apagou que eu não devia ter apagado aqui. Pera aí. Deixa eu ver porque que bugou meu negócio. Beleza. Ó. Tá vendo que tem IW0 aqui, certo? Que dentro dessa IW0 eu pego o byte 0 e 1, certo? Mas dentro da IW1 eu pego o byte 1 e 2. Se eu trabalhar com a IW0, a próxima que eu posso trabalhar será IW2. Por quê? Se eu usar o IW1, eu vou pegar um pedaço da 2 também. E aí, o que acontece? Fica doido o CLP. Ele está lendo um pedaço de uma memória e um pedaço da outra, entendeu? Por exemplo, eu não posso ter duas casas. Eu tenho que ter cada casa em seu terreno, né? Cada casa tem no seu lote. Eu não posso pegar uma casa e botar aqui, ó. Entendeu? O que acontece? Eu vou estar entrando dentro da casa do meu vizinho. São. Não pode? São utilizadas pela 0. Por exemplo, aqui, ó. Dentro da IW0, eu estou utilizando 16 bits para poder contar até 65.535, sabe? Dentro da IW0 aqui, ó, eu tenho todos esses bits. Para ele dar 65.535, todos esses bits aqui tem que estar em 1. 1, até aqui, ó. 1, tá? Todos eles em 1 para dar 65.535. Aqui, ó. Agora, se eu usar IW1, o que vai acontecer? 65.500. Só que aqui eu vou contar até 10. Tá? Aí o 10, o que é? Sei lá, todos esses bits em... Sei lá, esse bit em 1 e esse bit em 1. Eu não sei, tá? De cabeça agora. Esse bit em 1, esse bit em 1. Mas aqui já tá 65.535, é todos em 1. O que vai acontecer se eu escrever 10 aqui? Ele vai zerar esses bits aqui. Vai escrever 1 só aqui. Aí, a partir disso, esse aqui já não é mais 65.535. Ele já ferrou esse número aqui, porque eu estou escrevendo uma na outra. Ou seja, cada casa tem que estar no seu terreno. Não posso botar uma casa em cima da outra, porque eu vou começar a entrar dentro da casa do meu vizinho. Ah, exatamente. Tu tem que, assim, ó, se eu vou trabalhar com a Word 0, por exemplo, MW0, a próxima que eu posso usar é MW2. Se eu usar MW1, invadir. Da mesma forma, uma double word, tá? Se eu vou usar aqui, por exemplo, MD0, por exemplo, aqui, ó, MD0. A próxima que eu posso usar é a MD4, porque dentro da MD0 tá MD0, MD1, MD2 e MD3. Estou usando 4 bytes. O
que ela é uma double word. Uma double word, ele tem 4 bytes. Então, a próxima é a ID4. Se eu usar a ID3 aqui, ó, o MW3, tá? Ele está endereçado como ID. Já vai sobrescrever. Eu vou invadir um pedaço desse cara aqui. Se eu invadir ali, vai dar BO. Que aí um vai escrever no momento, o outro escreve no outro. E aí vai ficar um escrevendo no outro e os números ficam doidos. Com os números completamente doidos, entendeu? Essa tabela aqui, ó, eu peguei na internet, tá? De algum site, alguma coisa. Eu até devia colocar os créditos aqui de quem colocou. Ela é muito boa, muito importante. É aqui que tu entende o que que tu pode fazer, como que tu pode trabalhar com as memórias para te não ferrar o teu programa. Por isso que eu bato muito na tecla do bit, byte, word, e cada um tem seu lugar e tu trabalhar com eles, saber trabalhar com eles. Que se tu souber respeitar as memórias, saber trabalhar com elas, tu nunca vai sobrescrever uma memória. Às vezes a gente sobrescreve, tá? Às vezes é por falta de atenção. Aquilo que eu disse, nossos programas ficam tão grandes que a gente às vezes acaba chamando uma memória que já está sendo usada um pedaço dela em outro lugar. Mas não é comum isso acontecer. O alemão adora fazer isso, tá? O que eu citei do alemão nesses vídeos aqui, ele vai ficar famoso. Exemplo de como não fazer as coisas. Eu vou botar a fotinho do alemão assim no cantinho do vídeo. Porque o que acontece? É muito importante isso aqui. A gente trabalhar com as estruturas de memórias e a gente não sobrescrever elas. Sobrescrever vai dar problema. E é muito comum isso. Então, essa tabela aqui, cara, ela vai ser a nossa consulta eterna. Isso aqui tem que estar no sangue. Eu sei que parece muita informação, talvez para quem nunca trabalhou com isso, talvez para o Caleb e o Luiz, eu acho que já está um pouco mais, que ele já trabalha mais com isso, mas talvez para vocês não, sabe? Vai ficar mais claro a hora que a gente começar a entrar nos programas e a gente pode forçar isso aí. Vamos sobrescrever memória ali, porque o programa permite isso. Compilar, quando tu vai compilar, o programa permite, porque ele sabe, o cara deve saber o que ele está fazendo. Se ele está sobrescrevendo as memórias, ele sabe, é por conta em risco dele. E muitas vezes, a gente sabendo trabalhar com isso, a gente pode fazer isso. Mas tu tem que saber o porquê tu tá fazendo aquilo e fazer a coisa acontecer. Agora, sobrescrever memória sem saber, tu enlouquece. Teu programa fica doidinho. Doidinho. Aí tu tá contando lá, daqui a pouco tu vê que o teu contador zera do nada. Como assim? Aí tu vai ver, tem outra coisa escrevendo na outra metade da palavra. Ou seja, a casa do vizinho tá invadindo, entendeu? Não faz sentido. Então, cada um no seu quadrado, né? Que nem a gente fala. Não, isso aqui é só eu que tenho, cara. Não, bota sim. Cara, isso aqui... Cara, eu acho que esse aqui não. Mas eu vou compartilhar essa apresentação. É que eu não terminei essa apresentação, ela tá faltando finalzinho. Cara, isso aqui é a bíblia do programador, cara. Estrutura de memórias, como tu vai trabalhar ela, pra te não ferrar o teu programa, tá? Depois eu vou compartilhar a apresentação, bota um print disso aqui, bota no grupo também, né, de boa. E... Fica. Mas a gente não vai olhar só aqui. Vamos olhar aqui também, ó. Eu falo várias vezes, é a mesma coisa. Eu vou falar várias vezes a mesma coisa, porque isso aqui tem que entrar na nossa cabeça, tá? Aqui, só falando das variáveis do tipo word e int, são variáveis de 16 bits, certo? Ó, bit 0 ou bit 15, tá? Como que funciona números positivos e negativos? Aqui ele explica. Para mim, para nós, assim, não se aplica muito isso, é só a nível de curiosidade, tá? Por exemplo, para ter o número 10 aqui, ó, quando ele é esse tipo de variável que permite número negativo, né? Ó, se tu olhar, para dar o número 10 é esse bit em 1 e esse bit em 1, certo? Que é aquilo que a gente viu igual ao número 10. Então, isso aqui ó, é igual a 10, tá? Mas para dar o menos 11, a gente chama de complemento de 2. Na eletrônica digital, a gente fala muito sobre isso. Que é o quê? A gente deixa tudo ao contrário. Tudo em 1.
Ó, todos os bits em 1. Porém, para dar o 11, tem que ser esse cara em 0 e esse cara em 0. Tá? Isso aqui é só a nível de curiosidade mesmo saber, porque a gente não usa bit de número negativo. Eu, por exemplo, nos meus programas eu nunca uso. Agora, quando eu trabalho com positivo, às vezes eu uso bits dentro de um contador, assim. É muito específico usar isso aí, tá? Quando eu vou fazer um shift, vou fazer alguma coisa assim, eu uso. Não vou falar o que é shift, vocês vão ter que pesquisar. Isso a gente usa na... Shift nada mais é, por exemplo, lá na encartuchadora tem as bolinhas lá para indicar aonde que está o produto em cada estação, certo? E cada uma é um bit. Cada uma é um bit. Aí essa aqui tá ligada, essa aqui tá desligada, essa aqui tá ligada, essa aqui tá desligada. Desligado, esse aqui tá ligado. Eu sei onde tem produto. Como que eu faço para rodar esses caras aqui? No momento que eu ando a máquina, eu preciso atualizar esses caras aqui. Aí eu uso a instrução shift, o que ele faz? Shift quer dizer deslocar. Ele pega e desloca o bit. Aí o que ele faz? Ele apaga esse cara aqui, né? E passa para cá. Esse aqui que estava em 1, fica em 0, passa para cá. Esse aqui estava em 0, vai passar o 0 para cá. Ele só faz um deslocamento. Shift ele desloca. Não conta e desconta, ele só desloca bit. Shift o que é? Nada mais é deslocar bit. Por exemplo, se eu dou um shift, uma instrução shift, nessa palavra aqui 10, ele vai pegar esse bit aqui, 1, vai colocar aqui. Esse 0 vai colocar aqui. Aí aqui, e aí esse 1 vai passar para cá. Esse 1 fica 1 aqui. Aí aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 0. Aí aqui vai ficar 1. É isso que o shift faz, ele pula todo mundo. A palavra do jeito que ela tá, ela pula. E eu posso escrever. Aí entrou um produto lá na primeira estação. Aí eu escrevo 1 aqui. É assim que funciona aquela lógica das bolinhas lá. É um shift, uma instrução. Ou seja, eu trabalho com os bits dentro de uma palavra. Eu tenho a palavra e trabalho com os bits e vou dando shift. Eu só vou jogando. Tá tudo zerado, eu só vou jogando 0 para frente. Mas a primeira tá em 1, entrou um produto só na primeira estação lá, eu coloco ela em 1, aí a roda andou, esse 1 passa para a segunda casa. Aí eu tenho aqui, ó, sei lá, tem aqui uma palavra com 16 bits aqui, tá? Aí eu botei 1 aqui, tá. E aqui tá tudo 0, 0, 0, 0. Aí eu dou um shift, andou a roda da máquina, eu dou uma instrução shift. O que ele faz? Ele pega e joga esse 1 aqui e aqui fica 0. Depois deu o shift de novo. Aqui fica 1 e aqui fica 0. Aí eu sei que só tem um produto ali. Aí fica aquela bolinha verdinha só pulando ali. É isso que eu faço lá. E eu trabalho com um bit dentro de uma palavra. Ali é uma word, se eu não me engano, que eu uso. É uma word porque a máquina tem 10 estações, né? Úteis, né? São 12, né? Então eu uso 16 bits para trabalhar com isso. Naquela outra máquina maior vão ser 16 estações, né? Aí vai dar ali a minha variável de 16 bits. Se ela tivesse 18 estações, ferrou. Eu teria que usar uma double word daí. Entendeu? Por isso que é muito importante a gente saber trabalhar com memórias, porque é isso que vai definir o sucesso ou o fracasso do teu programa. Também, né? Tem várias outras coisas, mas... Ó, variável do tipo double word e double int, tá? Se eu olhar aqui, ó, QD24. Aí a QD24 tem trabalha com byte, ó, 24, 25, 26 e 27, certo? Ó, aí aqui tá QW24, que é o word, são os 16 bits aqui, são esses 8 mais esses 8. QW26, que é esses bits aqui, e esses 8 bits aqui, e esses 8 bits aqui. E dentro da QW25, eu tenho aqui a QB25 e QB26. É a mesma tabela que a gente olhou lá anteriormente, tá? É a mesma. Aqui é só para a gente reforçar de novo como que a gente trabalha com as memórias aqui. Certo? Eu sei que tá confuso, tá? Hã? Por exemplo, eu estou usando a 26 e a 24. Mas eu precisaria da 25 também, só que... Ele usa um pedaço da 25. Aqui, ó.
tu olhar a 24, ela usa a 24 e a 25. Ele usa 2 bytes. Por quê? Porque ela é uma word. Uma word tem 16 bits. É esses 8 bits do byte 24 e esses mais os próximos do 25. Entendeu? É um pouco confuso. Mas não é. Isso aí é tu tem que treinar a tua cabeça para trabalhar com isso aqui. Se tu parar pra ver, isso aqui é muito fácil. É fácil demais. É só contar. É só contar. É tu saber o tamanho de cada memória e quanto é que ela ocupa. Ó, eu vou trabalhar com uma saída QD24. QD24 são 4 bytes. São 24, 25, 26 e 27. O próximo que eu posso usar é o 28. Se eu usar qualquer um antes, se eu usar o 27, sei lá, QD27, já está reescrevendo, já vai escrever um pedaço dela aqui, ó. Ó, aí QD27 vai ser isso aqui, ó. Vai escrever num pedaço da QD24. Entendeu? Vai invadir a casa do teu vizinho. Não dá certo. Entendeu? Variável do tipo real. Aqui é só para a gente conhecer a estrutura. Real é o número com vírgula, tá? É o ponto flutuante que a gente trabalha. Aí ele usa, ó, são 32 bits, certo? Que ele coloca. 22 bits para o número, a mantissa, ó, mais esses bits aqui, ó, para o expoente, ele armazena, e o último bit dele é só do sinal, se é positivo ou negativo. Isso é mais a nível de curiosidade mesmo, a gente não trabalha com bits dentro de uma palavra real, não. Tá? A gente não trabalha com isso, mas para saber como é que é a estrutura dele. Beleza? Reforçando esse raio dessa tabela aqui. É importantíssimo a gente entender essa estrutura de memória. Porque senão nós vamos reescrever, vamos sobrescrever elas, vamos invadir a casa do vizinho e vai dar problema. Tá? Até depois, se quiser, cara, a gente pode olhar isso aqui de novo e pode simular isso aqui no programa, tá? A gente pode sobrescrever memórias ali para ver o problema acontecer. Porque isso é muito comum e esse é um problema que a gente tem que evitar ao máximo, porque dá BO. Beleza? Agora a gente vai começar as instruções de processamento de bits. Deixa eu só dar aqui. Instruções de processamento de bits. Além do acionamento básico das entradas, saídas, memórias, existem instruções capazes de aprimorar os modos que a gente vai trabalhar com os bits, tá? E isso, o que isso traz para nós? Diversas vantagens. Por exemplo, tá? Temos aqui a instrução set e reset. O que ela faz, tá? Aqui tá a minha entrada I 0.0, certo? Como que funciona isso aqui? A partir do momento que eu apertar o botão I 0.0, ele vai acionar aqui 0.0, certo? Se fosse aquela instrução normalzinha que a gente usa, que é só a bobina, o que acontece? Ao apertar o botão, ele liga esse cara aqui, e eu, ao soltar o botão, ele desliga. Ou seja, para me manter uma máquina ligada, eu teria que ficar com o botão de liga segurando. Então, o que eu faço aqui? A instrução set, o que faz? Eu apertei esse botão, ele dá um set na Q 0.0 e ela vai ficar sempre ligada. Eu posso soltar o botão, a Q 0.0 vai ficar sempre ligada. Eternamente. Até eu dar um reset nela. Aí se eu apertar o botão de desliga, por exemplo, eu coloco ela para 0. E aí desliga a saída. Entendeu? Instrução set reset é extremamente simples e é uma das mais usadas, cara. Usa demais, demais. Tu vai olhar lá nos meus programas lá, tudo tem muito set reset. Aperta o botão de liga, seta lá uma memória que diz que a máquina está ligada e por aí vai executando todo o meu programa. Eu aperto o botão de desliga, ele dá um reset lá nessa memória de máquina ligada e desliga tudo. Beleza? E também a gente pode usar ela como um bloquinho.
Eu não utilizo o bloco, mas pode. Tem um bloquinho set reset. Só apertar aqui, ele faz a mesma coisa que isso aqui. Inclusive ficou menor, né? Ficou um pouco menor, ocupou menos espaço na minha tela trabalhar com um bloquinho. Beleza? Pode trabalhar assim. E outra, que dessa maneira eu posso colocar elas em vários lugares do programa, tá? Quando eu estou trabalhando com essa instrução aqui, ó, eu só posso ter uma saída dessa aqui no programa. Agora o set reset eu posso setar essa memória em vários lugares e resetar ela em vários lugares. Posso chamar ela aqui, por exemplo, ó, reset, droga, aqui ó, então reset na Q 0.0. Aqui, em outro lugar, em outro bloco, em outro lugar do programa, sem problema, tá? A instrução set reset permite eu trabalhar dessa maneira. Agora, com esse cara aqui, não. Essa saída só pode ter em um lugar do programa. Se eu colocar em duas, vai dar problema. Vai dar problema. Não vai funcionar. Vai ficar a saída piscando lá. Lembra? Quando a gente vai endereçar lá os blocos de válvula, que ele fica doido, fica piscando ou não aciona. Por quê? Porque eu estava fazendo isso aqui. Chamando ele em dois lugares diferentes. Dá problema. Aí um lado está escrevendo e o outro lado não está escrevendo, ele fica ligando, desligando, fica piscando, fica não aciona, ou aciona e fica sempre acionado, entendeu? Então, por isso que a gente usa esse carinha aqui uma vez só. Set reset pode usar quantas vezes quiser durante o programa. Vamos utilizar isso aí. A gente já está quase, deixa eu ver, chegando no exercício. Hoje, gente, foi muito rápido hoje. Muito rápido. Na aula passada, esse exercício ficou, sei lá, começou a fazer às 11 da manhã, 11h30. Vai ser bom, cara. Vai ser bom que a gente vai poder trabalhar bastante tempo nele. Set reset é a instrução de pulso. Como que funciona essa instrução? Ó, a partir do momento que eu apertar o botãozinho que está ligado na entrada I0.0, o que ele vai fazer? Ele vai dar um pulso na minha saída aqui 0.0. O que é um pulso? Durante a execução de um ciclo da minha varredura do CLP, ele vai ficar ligado. Ou seja, tu vai ver o LEDzinho piscar muito rápido, ou nem vai ver ele piscar, mas ele vai atuar durante um pulso. Então, eu cliquei no botão ligar, ele vai só. Aí depois, quando começar de novo, ele vai desligar. Só dá um pulso. Aí dá mais um pulso. Para que eu uso isso aqui? Por exemplo, tá? Uma lógica, o botão de reset da máquina, certo? Eu tô com um alarme na máquina de porta aberta, por exemplo, e as portas estão abertas. E eu vou lá, aperto o reset e ele no momento do reset ele manda resetar os alarmes, certo? Para deixar a máquina pronta para ligar. Porém, a porta está aberta. Se eu não tivesse essa instrução de pulso, eu poderia apertar o botão de reset e ficar segurando ele ia deixar as memórias de alarme resetadas e ia deixar eu ligar a máquina, segurando o reset. E aí, se tu olhar lá, o meu botão de reset tem um pulso lá. Para quê? Porque ele só dá um pulso para resetar e depois, se eu ficar segurando ele vai ignorar depois, entendeu? Para isso que serve essa instrução de pulso. E para outras coisas. Por exemplo, um bloco que é um contador. Se eu pegar esse contador, acionou o sensor, ele conta. Só que essa instrução ela funciona como? Ele conta a cada varredura do CLP. Aí, então, enquanto eu estou apertando o botão, por exemplo, ele está contando um monte de coisa. Eu aperto o botão, ele conta 50 vezes, 100 vezes. Aí, ou acionou o sensor, por exemplo, passou um produto na frente do sensor. Enquanto aquele produto estiver passando na frente do sensor, ele vai ficar contando. Em vez de contar um, aí eu uso essa instrução de pulso. Acionou o sensor, ele dá um pulso no bloco e conta um só. Entendeu? Essa instrução de pulso é muito utilizada. Olha lá nos programas, lá tu vai ver. Tem demais. Só que eu uso o pulso aqui, ó. Que aqui. Geralmente eu não uso aqui. Tá? Mas ele pode ser usado tanto na bobina quanto aqui nos contatos, tá? A instrução de pulso aqui, eu acho que ele é um P e um N, se eu não me engano, também. Ele fica no meio do contato. A gente olha ali no tia portal. Beleza? E a instrução N é o pulso negado. O que é? Eu apertei o botão aqui, dei a condição, nada acontece aqui. A partir do momento que eu soltei o botão, ele dá um pulso. Ele é só o contrário. Só isso. E essas instruções aqui, cara, que a gente já viu hoje, já dá pra gente fazer um exercício. Beleza? E é o que nós vamos fazer agora.
Ó, uma empresa contratou vocês para fazer a programação de um novo equipamento, tá? Que ela é uma transportadora. Como que funciona esse cara aqui, ó? Temos um motor aqui, isso aqui é uma esteirinha. Aqui é o produto. A partir do momento que o sensor S1 enxergar, essa esteira vai ligar e vai andar. Andar, até chegar aqui. Chegou aqui, vai ligar essa segunda esteira, que é o motor M2, ó. Vai andar, até chegar aqui e cair nessa caixa. No sensor S3, manda desligar essa esteira aqui, tá? E só que quando chega no sensor S2, ele manda desligar essa esteira aqui. Beleza? Aí a gente tem um botão. A gente vai utilizar aqui, ó. A gente vai utilizar memórias, tá? Botão B1 e B1 tu dá start na lógica e o B0 dá stop, tá? Só que o que acontece? E ele vai ter as entradas que nós vamos utilizar do CLP, tá? A I1, que no caso é I0.0, tá? A gente vai usar uma memória. Depois a gente vai construindo o programa, vou mostrando para vocês. Vai ser o botão B1, o B0 é o botão de desliga, S1 é o sensor 1 aqui, S2 é o sensor 2 que está aqui, S3 vai na próxima entrada do CLP, S3 vai na próxima entrada também, e S4, não tem S4 aqui, tem? Não, só tem S1, S2, S3, isso aqui tá errado, tá? Aí as saídas do CLP que nós vamos utilizar, vai ser a saída Q0.0 aqui, que é o motor 1, aqui é 0.1, vai ser o motor 2. Aqui é a lâmpada ligada e vai ter uma lâmpada de limite. O que é o limite? Quando chegar a 5 peças aqui, ele para o processo e desliga toda a máquina. Esse é o primeiro exercício que nós vamos ter que fazer. Pode abrir o Tia Portal aí e se divertir. Aí ao longo vocês vão fazendo o programa, a gente vai conversando e vai... Não. Eu vou